Eu prometi para vocês que eu ia gravar um vídeo a respeito do perigo nos hospitais do Japão. E para quem não sabe, eu passei por duas cirurgias na semana passada e teve algumas coisas aqui que aconteceram que eu queria comentar com vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like. E eu quero que você fique até o final para você entender. Não estou aqui tentando desmoralizar ou tentar criticar e nem generalizar. Eu não sei se isso acontece em todo o Japão, eu só vou falar sobre a experiência que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, já há um bom tempo atrás, tenho passado por situações meio complicadas em relação à minha saúde, estava bem mal, tenho problemas no estômago, tenho problemas assim bem graves em relação a isso, não posso comer muita coisa e deu outros problemas também, nos quais estavam bem avançados e eu tive que ir para o hospital. Fui para uma clínica, que o procedimento é esse, você vai para uma clínica aqui no Japão, e essa clínica te dá um encaminhamento, aí você vai para um hospital, você já paga um plano de saúde bem alto aqui no Japão, chamado Shokai Hoken, você paga aí, tanto é que eu nem quase usei, e eu vou falar para vocês também que eu sou daquele tipo que não gosta de ir para o hospital, eu acho que também não sou só eu, né? Acho que o universo inteiro, mas como eu tive que ir, então eu fui passar para essa clínica. E quando eu passei nessa clínica, eu tive que ir com um amigo que ele é tsuyako, ele fala o Nihongo, né? Então ele foi para traduzir. Quando eu cheguei nessa clínica, ela tinha uma boa pontuação, e só que eu fui atendido assim de forma bem superficial, e o meu problema era muito grave. Já era um problema para uma cirurgia ser realizada de imediato. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio preocupado porque o médico, ao me avaliar e passar tudo na máquina e tal, ele viu que era grave, mas ele falou assim: "Ah, se você quiser ainda continuar vivendo com isso, não tem problema nenhum". Aí eu já o questionei, né? Falei para quem estava fazendo a tradução, falei assim: "Mas como assim? É impossível alguém viver com isso aqui, não tem como viver. A própria medicina já instrui que isso aqui precisa passar por uma cirurgia". Mas não questionei ali, talvez fosse o método dele, mas não quis questioná-lo. Fiz algumas perguntas, ele não me perguntava praticamente nada, só me perguntou a respeito de algumas dores, fez os exames ali de rotina na clínica rápido e você tem que ali pagar, né, o valor da consulta, que não foi baixo. E o engraçado é que ele não me falou o nome da enfermidade, não me falou nada. E eu fiquei, confesso que eu fiquei meio encafifado com aquilo. E, mas enfim, como tinha um retorno, eu não falei nada. Aí ele falou assim, ó, você retorna aqui tal data. Ao sair, eu peguei, ele me receitou medicamentos, cara, absurdamente fortes em um intervalo curto de tempo. E aquilo já sobrecarregou meu rim, porque era antibiótico, era um monte de anti-inflamatório e mais remédio. Tomei tudo aquilo durante um mês, voltei lá. Quando eu voltei, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu quero fazer a cirurgia. Ele falou assim, ah, se você quiser fazer a cirurgia, tudo bem. Eu falei assim, não, não é questão de querer fazer cirurgia, eu preciso fazer a cirurgia, não tem como mais, eu não conseguia trabalhar, eram muitas dores, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu estava perdendo peso, e eu não conseguia fazer nada, não conseguia viajar, não conseguia fazer nada. E aquilo já estava mexendo comigo, né? E ó, todo mundo no emprego perguntando como é que você está, você está bem, você está doente, cara? E você está assim, assim, assado. Eu não conseguia fazer mais nada. Quando eu retornei lá, eu falei para ele que eu queria fazer cirurgia. Quando eu fui na primeira vez, ele falou assim, ó, se você decidir então fazer a cirurgia, você pode escolher três hospitais aí, até três opções de hospitais, e você escolhe um e nós direcionamos, encaminhamos para esse hospital. Tudo bem. Quando eu voltei na segunda vez, depois de tomar todo esse remédio aí, eu voltei lá. O atendimento também muito superficial, não fazia pergunta, não queria histórico familiar, não queria, não pedia nada, cara. E o caso era muito grave, mas muito grave mesmo, e bem avançado. Eu cheguei para ele e falei assim, não, eu optei pela cirurgia. Ele, ah, você optou pela cirurgia? Então, tudo bem. Então, eu quero escolher o hospital. Aí perguntei o que era o nome, ele falou mais ou menos aí Nihongo. Nossa, eu estava tão desanimado, a única coisa que eu queria era sair daquele lugar logo. E ele pegou e ele falou assim, ó, que hospital que você quer? Eu falei assim, eu quero hospital X, porque não é nessa cidade, é em outra cidade, e ele é bem recomendado, né? Tem uma pontuação grande, todo mundo elogia. E ele virou para mim e falou assim, por que que você quer esse hospital? Eu falei assim, porque ele é bem recomendado. Não, na verdade não tem três opções de hospital, tem só esse hospital aqui que consegue fazer esse tipo de cirurgia. Eu falei assim, como assim? E era o pior hospital da cidade, hospital onde já teve negligência médica, onde pessoas já vieram a óbito, onde você vai lá, cara, você fica o dia inteiro lá, parece o SUS.
Você fica o dia inteiro, você pode esquecer da vida se você tiver que ir nesse hospital. Eu não estou falando das pessoas que trabalham lá, eu estou falando do sistema pelo qual esse hospital é envolvido. E eu falei assim, ó, eu não tenho o que fazer, é só isso aí que tem para escolher. Ele falou assim, é só esse que você tem para escolher. Então não é uma escolha, né? Não tem opções, é só esse, é só esse. Eu achei muito estranho. Aí ele falou assim, e por que que você não quer ir nesse hospital? Eu falei assim, porque falam muito mal desse hospital. O que que falam? Falam isso, isso e aquilo, e falam muito mal. Ele, sabe, aquele jeito meio estranho, assim, como foi da primeira consulta também, enfim. Aí saí, me deu mais remédio, aqueles remédios fortes de novo, tomei, por quê? Porque não me encaminharam para imediatamente, vamos supor, daqui uma semana, ou daqui a alguns dias você vai lá fazer a cirurgia, que eu pensei que fosse porque o caso era muito grave. Simplesmente que ela falou assim, vai na sala ao lado ali, que você vai escolher uma data. Quando eu cheguei lá, na nossa frente, a japonesa, ela abriu o sistema, já caiu direto no sistema desse hospital, como se fosse interligado. Não estou querendo julgar, não sei como que funciona o sistema, mas achei muito, mas muito estranho não ter mais opções de hospital, e somente esse hospital. Mas não questionei. Aí não era a data que eu queria, a data que tinha disponível. A data que eu tinha disponível era para não sei quanto tempo a mais à frente, era no outro ano, no caso, como eu fui no ano passado, era nesse ano ainda. Eu falei assim, nossa, eu não acredito que vai demorar todo esse tempo, eu não estou aguentando mais de dor, eu não estou aguentando mais com essas inflamações. Aí beleza. Eles marcaram para eu ir para o hospital para fazer uma quença geral, ou seja, fazer um check-up geral. Fui nesse hospital nesse dia, fiz tudo que vocês possam imaginar de exame e fui para tudo quanto é lugar, fui muito bem recebido e tal. Só que chegou no momento em que a médica iria me examinar, que era o final, que ela pegou todos os exames, eu entrei na sala, fiz algumas perguntas, ela falou qual era a enfermidade, aí beleza. Só que quando eu comecei a perguntar para ela, falei assim, uma das perguntas, por exemplo, eu falei assim, quando que eu vou poder voltar a trabalhar? Ah, depois que você sair do hospital, no outro dia você já pode trabalhar. Daí eu falei assim, como assim? Uma cirurgia desse porte, na verdade, eram duas cirurgias que eu ia fazer. Como uma pessoa vai trabalhar já no outro dia, depois que recebe alta, né? Daí eu falei assim, não, mas tem alguma coisa errada aí. Não me perguntou nada, não perguntou de histórico, não falou nada, mas muito seco, muito superficial mesmo. Eu falei assim, eu não posso fazer nada, estou em outro país e não sei também se isso poderia acontecer no país da onde eu vim, mas vamos que vamos. A ideia é você paga um alto preço, né, um alto custo também, e você quer no mínimo ser atendido, ter satisfação das coisas, ou principalmente esclarecimento, né, para você não ficar em dúvida, você já não fala a língua local, você ainda vai pensar o quê? Quando eu saí dessa sala, pediram para eu ficar numa sala, nos bancos que tem para fora desse consultório, fiquei esperando. Logo veio uma enfermeira falar comigo e essa enfermeira falava mó alto comigo. Aí eu virei até pro tradutor lá e falei assim: ó, fala para ela que Nihongo eu não sei, mas surdo eu não sou. E, cara, sei que ela falou para eu voltar dia X, daqui não sei quanto tempo antes da cirurgia, porque eu me explicar tudo sobre o procedimento cirúrgico, como eu devia ser, como que funcionam as regras do hospital, enfim. Voltei lá nesse dia com esse cara, com esse meu amigo. Esse meu amigo, cara, ele pediu dispensa do serviço para poder me acompanhar lá, para poder fazer o tsuyaku para mim, fazer a tradução para mim. Quando eu chego lá, pasmem, não tinha nada marcado, não tinha marcado essa enfermeira, não sei, ela viajou, vacilou, tanto é que era feriado nacional, e eu cheguei lá, a mulher falou assim, não, mas não tem nem como marcar nessa data, porque todos nós sabemos que é feriado, ó, pode ver lá, o setor lá no qual você foi, nem funcionando tá hoje. Eu falei assim, meu Deus, não tá nem na cirurgia ainda, antes da cirurgia já acontece isso, imagine o pensamento de quem vai ser operado num hospital desse. Tudo bem, volto lá no dia. Eles tinham me perguntado um tempo atrás se eu ia precisar de tradutor. Eu falei que ia precisar de tradutor. Foram me levar até o hospital. Dei entrada no hospital no dia X. Entrei, ia ficar lá um pouco menos de uma semana. Aí me apresentaram o quarto, tal, tudo bem. Minha esposa voltou e eu fiquei lá.
Quando eu fiquei lá, não veio tradutor, não apareceu ninguém, né? E eu já fiquei naquela, assim, meu, termos médicos, eu tô para fazer uma cirurgia, eu não preciso depender de Google Tradutor. Entrar lá e falar assim, ah, qualquer dúvida que você tiver, que eu sei algumas coisas, mas termos médicos eu não entendo. Aí a enfermeira japonesa falou assim, ó, qualquer dúvida você tiver, pega o celular, né, no Google e a gente conversa. Eu falei assim, como assim, meu? Como eu vou ter que depender de não sei se vocês sabem, mas para o inglês talvez funcione o Google Tradutor, mas para o Nihongo, ele forma muitas frases sem nexo nenhum. Agora imagine para quem vai fazer uma cirurgia, termos médicos, termos específicos. Não tem como eu depender de uma máquina dessa. Eu preciso entender aquilo que estão me falando e as pessoas também precisam entender aquilo que eu quero comunicar a elas, né? E, enfim, fui tudo bem, cheguei lá, me acomodei, troquei de roupa e eles falaram, ó, às 11 horas do outro dia você não pode mais tomar água. Tudo bem, não tomei água até esse dia, não comi nada também. Já tinha comido no outro dia bem cedo, acho que umas 6 horas da tarde do dia anterior que eu entrei, eles deram a janta, um negócio assim. E fui, fiquei até as 11 horas do outro dia sem comer nada e já ia entrar na cirurgia depois das 10 horas e já iam colocar o soro e 1 hora da tarde ia ser a cirurgia, ou seja, não comi nada desde as 6 horas do outro dia. Só que eu não pensava que dali eu já ia para a cirurgia, da cirurgia eu ia voltar, não ia comer nada, e eu fiquei mais de 24 horas sem comer. Eles não tinham falado nada. Depois que a mulher entrou no quarto, que entrou uma tradutora lá do hospital muito simpática, muito prestativa, e começou a me explicar e falou assim, mas não te falaram isso? Eu falei assim, não, não me falaram. Mas não falaram que você podia ter trazido uns biscoitos aqui para comer? Não, também não me falaram nada. Mas me falaram isso aqui? Não, também não me comunicaram. Tanto é que falaram para eu vir aqui num dia, quando eu vim nesse dia, nem existia esse agendamento, esse retorno para explicarem sobre tudo isso. Daí a mulher ainda falou assim, meu Deus, cara, né? Acho que ela até ficou com vergonha, né, do lugar no qual ela trabalha. Mas enfim, não era culpa dela. E eu fiquei meio naquela. Só que, quando deu as 10 horas, comecei a tomar o soro, vieram furar as minhas veias erradas. Eu falei, tá bom, troca do outro lado, que eu acho que não estavam conseguindo enxergar por causa da tatuagem. Eu falei assim, fura do outro lado, não tem problema, tudo furado. Eu falei assim, não tem problema, vai, já tava de saco cheio. Quando eu fui para fazer a cirurgia, quase 1 hora da tarde, cheguei lá, não era cirurgia geral, e o negócio era muito grave, cara. Então me deixaram acordado durante a cirurgia e eu ficava ali uma dor miserável, porque assim, o corpo dá a entender que uma parte, boa parte do restante do corpo está morto e você faz força na parte que ainda você está sentindo e tem sensibilidade. Eu fiquei com a minha coluna, vocês não têm noção do tamanho da dor que eu tava sentindo, mas uma dor insuportável, cara. E eu não sou de reclamar de dor, eu não tô nem aí. Tanto é que iam lá, furavam com agulha e faziam todas as coisas. Eu não tô nem aí, nunca liguei pra essas coisas. Me dava dor de cabeça, me dava dor em tudo quanto é lugar lá antes do procedimento também, nem falava nada. Mas quando eu fiquei lá quase 2 horas deitado naquele lugar, acordado e passando por duas cirurgias, eu falei assim, cara, como esse povo é sem noção? Uma cirurgia dessa, desse porte, ainda duas em uma, no mínimo eu tinha que estar aqui apagado, né? E eles sabiam que eu estava sentindo dor, mas mesmo assim a equipe cirúrgica bem educada, bem simpática, estavam fazendo o papel deles, talvez seja ali a direção que o hospital dá, não sei como é que funciona, não sei se é assim no Japão também, já ouvi falar várias vezes que muitas pessoas passam por uns perrengues aqui no hospital, e eu não estou sozinho então nessa, né? Mas infelizmente aconteceu. Mas quando eu volto pro quarto, não me falaram que eu estava com sonda, não falaram nada, e eu tentando assim segurar, falei assim, poxa, como que eu vou no banheiro, cara? Eu quero ir no banheiro e tal, e depois me falaram que eu estava com sonda, e a anestesia demorou um pouco para o corpo começar a sentir a sensibilidade de novo. E eu fiquei ali, cara, mas fiquei zoado, zoado, zoado mesmo, e a dor nas costas que estava trincando. E comecei vinham tirar ali, né, a pressão e ver se estava com febre e tal. E depois de um tempo perguntei, mas ô, não vai ter alimento, né? Sabia que nem ia ter nada, né? Cara, fiquei mais de 24 horas sem comer. Mas pensa na fome. Tudo por falta de comunicação, que se tivesse me falado, eu poderia ter comido à noite ou de madrugada, né? Beliscado alguma coisa, se falassem que eu poderia ter trazido essas coisas. Mas enfim, eu só queria sair daquele lugar.
Quando chega no outro dia, aí sim veio uma Tsuyako lá, uma tradutora no hospital, falou que ia tirar a sonda em tal horário e falou que dependendo da minha melhora, se fosse rápido, eu ia sair em tanto tempo. Tudo bem. Comecei a conversar lá e ela falou assim: qual é o seu problema? Eu falei assim: até agora eu não sei ainda o que é aqui, mas está aí nessa folha em cima. Quando foi ver na folha lá em cima, tava marcando que eu tinha pedra não sei na onde, não sei, e não tinha nada a ver com o meu problema, cara. Ou seja, eu tinha uma folha errada lá em cima da minha mesa no meu quarto. Já pensou se me medicam com aquilo ali, para aquilo ali, ou se eu tenho que fazer alguma coisa relacionada àquilo ali? Olha a irresponsabilidade, cara. E eu falei assim, não, não pode ser, cara, não pode ser verdade. Foi lá, trocou o papel, veio com o papel certo para eu e colocou de novo em cima da minha mesa lá no meu quarto. E no dia da alta, para encerrar aqui, no dia da alta, não estou falando mal das pessoas, tá? Isso aconteceu, não sei por que aconteceu. Se foi negligência, se foi responsabilidade, eu não sei, não quero julgar ninguém, mas foi o que aconteceu. É, você se sente mal por isso, né? Porque é a tua vida que está em jogo, né? Não sei se as pessoas vão assumir a responsabilidade caso elas errem ali, né? Principalmente se for estrangeiro. Enfim, chegou no dia de eu receber alta, depois dos dias que eu fiquei internado, eu falaram que ia chegar lá num dia lá um médico, uma médica, iria me avaliar e depois de fazer essa quença aí, a pessoa iria sair e já ia me dar alta. Aí tudo bem. Nesse dia de manhã chega ali uma médica, de longe ela pergunta: "Está com febre? Está tremendo?" Eu: "Não, não, não." "As pernas estão assim?" "Não, não." "Ah, os cortes estão normal?" Eu chamo de Kizu, né? "Não, não está doendo." "Ah, tá bom então." E virou. Nem viu, nem, nem levantou pra ver nada. Daí eu falei assim: "Nossa, não acredito, mano." Aí daqui a pouco veio um cara com a folha, que é a conta do hospital. Aí tá, e eu fiquei esperando. E ninguém me comunicou que eu tinha que pagar lá embaixo, né? Ninguém falava nada, ninguém falou se eu estava de alta já, porque não falou, a médica não falou que eu estava de alta. Aí eu saí do meu lugar, não podia nem andar direito, né? Cortado, não podia nem andar direito, fui me arrastando até um lugar lá e falei assim: olha, é, entrou. O que que acontece agora aqui? Foi uma médica lá, depois foi um cara, e o que que eu tenho que fazer? Aí a pessoa me falou assim: já foi? Não, então já teve alta. Não, eu não sei, é isso que eu quero saber, se eu já tive alta. Porque se eu não pergunto, eu tava lá até hoje no hospital. Daí eu falei assim, mas e aí o que que eu faço? Aí uma mulher chegou lá, uma outra japonesa chegou lá, falou assim, não, deixa eu ver. Ah não, já foi dado alta. Agora esse outro papel que o cara trouxe aqui, você vai lá embaixo, eu tava no quinto andar. Você vai lá embaixo, lá na frente, lá na entrada, no bloco 1 lá, e você paga e depois você volta aqui e pega as suas coisas. Ou seja, tá com a minha mochila. Não leva a mochila, você não dá um comeback nós aqui, né? Não dá um peão em nós aqui. Eu me senti meio assim, sabe? Por que que essa mulher não confiou em mim? De eu ir lá pagar e ir embora? E com as minhas coisas já. E eu, desse jeito aqui que eu não consigo nem andar, eu tenho que ir me arrastando daqui até lá. Não fui nem cadeira de roda, nada. Eu fui andando, cara. Mas o problema é o seguinte, não é frescura. Eu não conseguia dar um passo. Eu fui até lá, paguei, resolvi os negócios lá, voltei, subi tudo de novo, né? Era elevador, obviamente, mas tem que andar em todos aqueles corredores. Entreguei o papel para ela, ela fez o check e tal. Falei assim: agora pode pegar as coisas e ir. E eu tive que pegar o mesmo caminho e voltar, entende? Aí eu fiquei pensando, cara, todas essas pegadas, esses erros, essas faltas de comunicação, né? E não é de graça. Eu pago para isso, cara. Eu pago e eu não pago pouco. E todos os que moram aqui pagam e não pagam pouco. Eu achei um descaso, eu tive assim uma má impressão, foi uma experiência muito zoada e algo que diz respeito à vida, né? Então é um ponto negativo no Japão pela experiência que eu passei esse sistema médico aqui do Japão, tanto de clínica como de hospital. Estou falando particularmente aquilo que eu tive essa má experiência, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, esse é o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like, é nóis, Deus abençoe.